Olá, sejam bem-vindos mais uma vez e a gente continua com o livro A Chave Mestra, lição 18. Para crescer, precisamos obter o necessário ao nosso crescimento. Fazemos isso por meio da lei da atração. Esse princípio é o único meio pelo qual o indivíduo se diferencia do universal. Pense por um momento no que seria um homem caso não fosse marido, pai ou irmão, se ele não tivesse interesse pelo mundo social, econômico, político ou religioso. Ele seria apenas um ego abstrato e teórico. Portanto, o homem só existe em sua relação com o todo, com outras pessoas e com a sociedade. Essa relação e nenhuma outra compõe o seu ambiente. Então, é evidente que o indivíduo é apenas a diferenciação da mente universal, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. É evidente que a dita individualidade ou personalidade não é senão a maneira pela qual ele se relaciona com o todo. Chamamos isso de seu ambiente, que é criado pela lei da atração. A seguir, temos mais a dizer sobre essa importante lei. Há uma mudança no pensamento do mundo. Ela está silenciosamente se infiltrando entre nós e é mais importante que qualquer outra ocorrida no mundo desde a queda do paganismo. Essa revolução nas opiniões de todos os tipos de homens, dos mais eminentes e cultos aos da classe trabalhadora, não encontra paralelo na história do mundo. Ultimamente, a ciência fez descobertas tão importantes, revelou tal infinidade de recursos e desvendou possibilidades tão grandes e tantas forças desconhecidas que os cientistas hesitam cada dia mais em afirmar que certas teorias estão estabelecidas e acima de dúvidas, e também em negar outras teorias, considerando-as absurdas ou impossíveis. Uma nova civilização está nascendo. Costumes, crenças e precedentes estão desaparecendo e a visão, a fé e o serviço estão assumindo seus lugares. Os grilhões da tradição estão sendo retirados da humanidade e, à medida que são consumidas as impurezas do materialismo, o pensamento se liberta e a verdade envolta no manto surge diante da multidão assombrada. O mundo inteiro está no limiar de uma nova consciência, um novo poder e uma nova percepção dentro do ser. A ciência física definiu a matéria como moléculas, as moléculas como átomos, os átomos como energia, e coube a J.A. Fleming, em uma palestra, apresentar energia como definição de mente. Ele declarou: em sua essência mais profunda, a energia talvez não possa ser compreendida por nós a não ser como uma exibição da operação direta do que chamamos de mente ou vontade. E o autor continua: e essa mente é congênita e suprema. Ela é iminente na matéria e no espírito. É o espírito do universo que sustenta, energiza e permeia tudo. Todo ser vivo precisa ser sustentado por essa inteligência onipotente. Vemos que as diferenças entre as vidas individuais se medem principalmente pelo grau dessa inteligência manifestado nelas. Um grau maior de inteligência é o que situa o animal numa escala de ser superior à da planta. O homem está acima do animal. E vemos que essa inteligência em ascensão é mais uma vez indicada pelo poder do indivíduo de controlar os estilos de ação e, dessa forma, ajustar-se com consciência ao meio ambiente. Essa adaptação é o que ocupa a atenção das maiores mentes. Ela nada mais é que o reconhecimento de uma ordem que já existe na mente universal, pois sabemos bem que essa mente nos obedecerá na mesma proporção em que obedecermos a ela. O reconhecimento das leis naturais foi o que nos permitiu aniquilar o tempo e o espaço e viajar pelo ar e fazer o ferro flutuar. Quanto maior o grau de inteligência, maior será nosso reconhecimento dessas leis naturais e maior o poder que poderemos possuir.
O reconhecimento do eu como uma individualização dessa inteligência universal permite ao indivíduo controlar as formas de inteligência que ainda não alcançaram esse nível de reconhecimento de si mesmas. Estas não sabem que a inteligência universal permeia todas as coisas e está pronta a ser chamada à ação. Não sabem que essa inteligência é sensível a toda solicitação. Consequentemente, submetem-se à lei de seu próprio ser. O pensamento é criativo e o princípio que serve de base para a lei é sólido, legítimo e inerente à natureza das coisas. Mas esse poder criativo não se origina no individual, e sim no universal, que é a fonte e o alicerce de toda a energia e matéria. O indivíduo é apenas o canal para a distribuição da energia. O indivíduo é apenas o meio pelo qual o universal produz as diversas combinações que resultam na formação dos fenômenos. Esses fenômenos dependem da lei da vibração, segundo a qual frequências distintas de velocidade do movimento da substância primária formam novas substâncias apenas em certas proporções numéricas exatas. O pensamento é o elo invisível por meio do qual o indivíduo se comunica com o universal, o finito com o infinito, o visível com o invisível. O pensamento é a mágica que transforma o ser humano num ser que pensa, sabe, sente e age. Assim como o aparelho adequado possibilitou ao olho descobrir mundos a milhões de quilômetros de distância, assim também com a compreensão adequada foi permitido ao homem se comunicar com a mente universal, a fonte de todo o poder. Geralmente, a compreensão desenvolvida não passa de uma crença sem qualquer significado. Os selvagens das Ilhas Canibais acreditam em alguma coisa, mas isso não prova nada. A única crença dotada de algum valor é aquela que foi submetida a teste e validada como fato. Então, ela deixa de ser uma crença e se torna uma fé ou verdade viva. Essa verdade foi posta à prova por centenas de milhares de pessoas e se mostrou autêntica na exata proporção da utilidade do instrumento empregado por elas. Não se pode esperar que um homem localize estrelas a centenas de milhões de quilômetros de distância sem usar um telescópio suficientemente possante. Por isso, a ciência continuamente se envolve na construção de telescópios maiores e mais possantes, e é constantemente recompensada com mais conhecimentos sobre os corpos celestes. O mesmo se dá com o entendimento. Os homens estão sempre realizando progresso nos métodos que utilizam para a comunicação com a mente universal e suas infinitas possibilidades. A mente universal se manifesta no plano objetivo por meio do princípio da atração que cada átomo exerce em graus infinitos de intensidade sobre qualquer outro átomo. É graças a esse princípio de combinação e atração que as coisas são reunidas. O princípio tem aplicação universal e é o único meio pelo qual o propósito da existência se transforma em efeito. O crescimento se expressa em sua maneira mais elegante por meio da instrumentalidade desse princípio universal. Para crescer, precisamos obter o que é essencial ao crescimento, mas como sempre somos entidades pensantes completas, essa completude só nos permite receber quando damos. Consequentemente, o crescimento é condicionado por uma ação recíproca e vemos que no plano mental o semelhante atrai o semelhante e as vibrações mentais respondem apenas na medida de sua harmonia vibratória. Assim, é claro que pensamentos de abundância só irão reagir a pensamentos similares. Verifica-se que a riqueza do indivíduo é aquilo que lhe é inerente. A afluência interior se revela como o segredo da afluência exterior. Vê-se que a capacidade de produção é a verdadeira fonte da riqueza do indivíduo. Por isso, aquele que de coração se dedica ao trabalho
certamente terá sucesso ilimitado. Ele dará constantemente e quanto mais der, mais receberá. Os grandes financistas de Wall Street, os grandes industriais, os estadistas, os grandes advogados corporativos, os inventores, os médicos, os escritores, com que eles contribuem para a felicidade humana, senão com o poder de seu pensamento? O pensamento é a energia que a lei da atração colocou em operação e que em algum momento se manifesta como abundância. A mente universal é a mente estática ou matéria em equilíbrio. Ela se diferencia e se converte em forma por meio de nosso poder de pensar. O pensamento é a porção dinâmica da mente. O poder depende da consciência do poder, e se não o usarmos, nós o perderemos. Se não estivermos conscientes dele, não poderemos usá-lo. O uso desse poder depende da atenção. O grau de atenção determina a nossa capacidade de aquisição de conhecimento, o que representa outra forma de descrever o poder. A atenção é considerada a marca distintiva da genialidade. Cultivar a atenção depende de prática. O incentivo da atenção é o interesse. Quanto maior o interesse, maior a atenção. Quanto maior a atenção, maior o interesse. Ação e reação. Comece prestando atenção. Logo você terá despertado o interesse. Esse interesse irá atrair mais atenção, e essa atenção produzirá mais interesse, e assim por diante. Essa prática permitirá cultivar o poder da atenção. Esta semana, concentre-se em seu poder de criar. Busque a intuição, a percepção. Tente encontrar uma base lógica para a fé que existe em você. Deixe o pensamento se deter no fato de que o homem físico vive e se move, e que o ser dele está mergulhado no que sustenta toda a vida orgânica, o ar, que precisamos respirar para viver. Então deixe o pensamento se deter no fato de que o homem espiritual também vive e se move, e tem seu ser mergulhado numa energia similar, embora mais sutil, da qual ele necessita para viver. Assim como no mundo físico, nenhuma vida toma forma sem o plantio de uma semente, e nenhum fruto é mais refinado que os próprios ancestrais, também no mundo espiritual, nenhum efeito pode ser produzido sem o plantio da semente, de cuja natureza dependerá o fruto. Portanto, o resultado que você obtém depende de sua percepção da lei no poderoso domínio da causalidade, a mais alta evolução da consciência humana. E ele termina a lição com uma frase de Emerson: qualquer pensamento em minha mente tende a se converter com rapidez em um poder e a organizar uma imensa instrumentalidade de meios. Fim da lição 18. Eu queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado a leitura desse livro, agradecer pelos comentários positivos, eu fico muito feliz mesmo. E continue compartilhando esse conhecimento, porque assim a gente pode ajudar o maior número de pessoas. Então até a próxima semana com a lição 19. Tchau!